Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Eguê e nossa aula de hoje é movimento unidimensional, cinemática, aula 03. Então, vamos falar do que vem a ser o movimento uniformemente variado. Então, como podemos entender a ideia de ter um corpo movimento uniformemente variado? Um objeto encontra-se em movimento uniformemente variado quando a sua velocidade escalar varia de quantidades iguais em intervalo de tempos iguais. Isso é muito importante. É saber que a velocidade está variando, mas ela não está variando de forma aleatória. Ou seja, o movimento uniformemente variado é aquele movimento que se caracteriza pela velocidade variar, certo? Em quantidades iguais, em tempos iguais. Então, nessa condição, podemos afirmar que a aceleração, que é a grandeza responsável em fazer a velocidade variar, ela é uma grandeza o quê? Constante. Ou seja, é importante verificar que a grande característica do movimento uniformemente variado é você ter uma aceleração constante. Por ela ser constante, então, a velocidade ela vai variar, certo? De quantidades iguais em intervalos de tempos iguais, ou seja, a velocidade ela não vai variar de forma aleatória. Então, obviamente, se o movimento é um movimento uniformemente variado, a aceleração instantânea ela é igual à aceleração média. Observando assim, então, o valor da aceleração sempre o que? Constante e diferente de zero. Então, você vai poder observar que neste caso aqui eu tenho um corpo se movimentando com uma velocidade inicial, tendo ele uma certa aceleração e após um certo tempo t, ele vai possuir exatamente o que? Uma certa velocidade. Então nós vamos observar que essa variação da velocidade, ela ocorre em função de quê? De uma aceleração que é constante, fazendo, olha que bonito, a velocidade variar em quantidades iguais em intervalo de tempos iguais. Então nós podemos dizer que em função dessa variação da velocidade, nós podemos obter uma equação que é a equação horária da velocidade para um movimento uniformemente variado. E essa equação nos diz o quê? Que a velocidade final do corpo é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes t. Observe que essa equação é uma equação que expressa que a velocidade ela vai variar em função do tempo, ou seja, para uma velocidade inicial e para uma aceleração constante, eu vou ter uma velocidade final que vai variar em função de quem? Do tempo. Então, observe você, olha só, que se isso aqui, esta equação, é uma equação da velocidade em função do tempo, então esta é na verdade uma função do primeiro grau, sendo a velocidade inicial o que eu posso chamar do seu coeficiente linear e sendo a aceleração que eu posso chamar do seu coeficiente angular. Então é muito importante você observar essa classificação do movimento uniformemente variado. Vamos já dizer, um movimento, ele não é um movimento simplesmente variado, ele é um movimento que uniformemente variado, onde a velocidade ela vai variar em quantidades iguais para intervalo também de tempos o que? Iguais. Então nós podemos dizer que se a equação da velocidade no movimento uniformemente variado é uma equação que obedece a uma função do primeiro grau, então nós podemos assim dizer o quê? Que o gráfico que representa a velocidade em função do tempo, ele vai ser obviamente o quê? Uma reta, onde essa reta vai apresentar exatamente o que? A nossa função. Então eu posso dizer que sendo uma reta, essa reta pode ser uma reta crescente ou pode ser uma reta decrescente. Como eu falei anteriormente, a aceleração representa o coeficiente angular. Representando o coeficiente angular, então eu posso ter uma reta crescente ou uma reta decrescente. Se a aceleração é positiva, então eu vou ter a reta crescente. Se a aceleração é negativa, então eu vou ter uma reta o que? Decrescente. Então observando aqui, por essa relação matemática, que a aceleração ela é exatamente a inclinação da reta. A aceleração é igual a tangente de θ. Por isso mesmo nós podemos dizer, mais adiante, que a aceleração ela vai ser o quê? A derivada da velocidade em função do tempo. Mas isso daqui a pouco, hein? Então, observando que no gráfico velocidade e tempo, a reta pode ser crescente ou a reta pode ser decrescente. Mais uma vez, se ela é crescente, aceleração positiva. Se ela é decrescente, aceleração que? Negativa. Então, podemos agora verificar que, se nós temos um gráfico como esse, um gráfico da velocidade em função do tempo, olha você, um gráfico da velocidade em função do tempo, onde eu tenho uma função
crescente, eu posso verificar que no instante zero a minha velocidade é a velocidade inicial. Para o instante t eu tenho a velocidade final. Então eu verifico exatamente esse gráfico. Olha, vamos ver, essa reta é crescente? Sim, então eu tenho uma aceleração positiva. Logo eu posso dizer que se eu calcular essa área, sabemos nós sempre que no gráfico da velocidade em função do tempo, a área nos dá o quê? O deslocamento. Muito bem, se a área nos dá o deslocamento, eu posso afirmar que se eu calculo esse deslocamento, se eu calculo essa área aqui, ó, eu vou ter exatamente o deslocamento que o corpo fez para esse intervalo de tempo. Muito bem, essa área aqui é uma área composta, concorda comigo? É na verdade uma área trapezoidal, mas que eu posso dizer que é uma área composta, ou seja, é uma área correspondente aqui a um retângulo mais um triângulo. Então eu posso dizer que o ΔS ele vai ser a soma da área 1 mais a área 2. Então eu posso dizer que a área 1 é a área desse retângulo, que a área do retângulo é a base vezes a altura. Muito bem, base vai ser o tempo, a altura, a velocidade. Então eu posso dizer que a área 1 vai ser velocidade inicial vezes t. A área 2, quem é a área 2? A área 2 é a área desse triângulo. Então, que a área do triângulo é a base vezes a altura sobre 2. Quem é a base? A base é t. Quem é a altura? A altura é essa distância. Olha você, quem é essa distância? É a variação da velocidade final menos a velocidade inicial. É o ΔV. Então, eu posso dizer ó, que o ΔV é exatamente essa distância aqui. Então, eu posso dizer que essa área 2 vai ser ΔV vezes t sobre 2. Ou seja, eu posso dizer que ΔV, a variação da velocidade, é aceleração vezes tempo. Então eu posso dizer que a área 2 vai ser A vezes t ao quadrado sobre 2. Como ΔS é a soma da área 1 mais a área 2, então eu chego a essa conclusão. Olha que bonito, hein? Eu chego a uma equação na qual nós podemos calcular o deslocamento como sendo deslocamento igual a V0, velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração sobre 2 vezes t ao quadrado. Amigos, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui uma equação na qual eu posso calcular o deslocamento em função de quem? Do tempo. Mas aí eu vou mais além. Eu vou dizer o que? Lembra, quem é ΔS? ΔS, se você lembrar, eu posso dizer que ΔS é a posição final menos a posição Q inicial. Se ΔS é a posição final menos a inicial, eu posso escrever toda essa equação como sendo S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Muito bem. Então, lembrando que se ΔS é igual a S menos SO, eu posso pegar essa equação e escrever essa equação como sendo, olha bem, lembrando, ΔS não é igual a posição final menos a inicial. Se eu substituir aqui, amigos, eu vou ter que S é igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Sendo assim, eu passo a ter agora o que eu chamo da equação horária da posição do movimento uniformemente variado. Então, ó, é uma equação muito importante, pois em cima dela eu consigo obter a posição do móvel em função do tempo, tendo sim a posição inicial, tendo a velocidade inicial e tendo a aceleração do corpo. Então, muito bem, uma equação muito importante, amigos. Por quê? Porque ela nos dá o que eu chamo da posição do móvel em função do tempo. Então nós vamos ver agora outra equação característica do movimento uniformemente variado, é a equação de Torricelli. A equação de Torricelli é uma expressão que relaciona as três grandezas fundamentais do movimento uniformemente variado: velocidade, aceleração e deslocamento. Nós podemos dizer que a equação de Torricelli ela pode ser calculada como sendo velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado mais 2 vezes a ΔS. Observe que essa equação ela tem uma validade muito interessante. É uma equação que ela não é horária. Muito bem. Se ela não é horária, ela não depende de quem? Do tempo. Ou seja, nós podemos calcular a velocidade, podemos calcular a aceleração e o deslocamento sem ter a necessidade de ter o tempo. Basta você ter exatamente essas grandezas que estão relacionadas: velocidade, aceleração e deslocamento. Então, amigos, vamos observar aqui. O diagrama horário do espaço, o nome já está dizendo, é o diagrama que ele nos dá a posição em função do tempo.
Como a equação da posição do movimento uniformemente variado é S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2, eu verifico uma coisa. Olha que coisa interessante aqui, meninos. Olha bem, meninos e meninas, eu posso dizer o quê? Que esta equação, olha que legal, essa equação, ela é uma função horária do segundo grau. Poxa, se ela é uma função horária do segundo grau, então eu posso dizer que o meu gráfico da posição em função do tempo terá que ser representado por uma função matemática do segundo grau. Isso é muito bom, porque aí eu sei o quê? Que a função matemática do segundo grau, ela é representada por uma curva específica. Qual é? É a parábola. Então vamos observar que toda vez que eu tenho um gráfico S versus T do movimento uniformemente variado, eu vou ter um gráfico que representa a posição em função do tempo através de uma parábola. Então você vai ver que se é uma parábola, eu vou observar que essa parábola pode ter a concavidade voltada para cima, muito bem, olha você, como pode ter a concavidade voltada para baixo, olha você. E aí nós vamos observar o quê? Que na verdade, sempre que a parábola tiver a concavidade voltada para cima, a aceleração é positiva. E sempre que a parábola tiver a concavidade voltada para baixo, olha você, a aceleração vai ser negativa. Então, a concavidade da parábola no gráfico S vezes T será voltada para cima quando a aceleração for positiva. Se a aceleração escalar for negativa, a concavidade da parábola será voltada para baixo. É o que nós temos aqui. Repare que o vértice, olha que coisa interessante, o vértice desse gráfico, ele expressa algo interessante. O vértice do gráfico, ele expressa o quê? A inversão do sentido do movimento. Ou seja, observe que nesse gráfico, ó, dessa parábola aqui na cor verde, eu vejo que estou nessa posição inicial e à medida que o tempo passa, eu simplesmente me aproximo da origem, fazendo um movimento retrógrado. Ao chegar nesse ponto agora, eu simplesmente começo a me afastar da onde? A me afastar da origem. Então eu vejo que eu primeiro faço um movimento retrógrado, depois eu faço um movimento progressivo. Então observe aquela ideia. O que é ser retrógrado, o que é ser progressivo? É estar se movimentando numa certa orientação da trajetória. Então se eu passo de retrógrado para progressivo, então exatamente nesse instante T, que é o vértice da parábola, eu estou cometendo o que eu chamo da inversão do movimento. E olha você, se é a inversão do movimento, para eu inverter o movimento, nesse instante não vai esquecer, hein? No instante aqui eu posso dizer que a velocidade ela é nula, ou seja, sempre que eu tenho a inversão do movimento, a velocidade é nula. A mesma coisa ocorre para essa parábola aqui, ó, a parábola com aceleração negativa com a concavidade voltada para baixo. Observe que inicialmente, do instante 0 ao instante T1, eu me afasto da origem, depois eu começo a retornar para a origem. E aí você vê, primeiro eu faço um movimento progressivo, depois eu faço o movimento retrógrado muito bem, e nesse momento, para o instante T1, é o momento em que houve sim a inversão, onde você passou de progressivo para retrógrado. Então, nesse momento da inversão, a minha velocidade, a velocidade do corpo é igual a zero. Então, amigos, é muito importante essa análise do nosso gráfico S versus T, pois essa análise nos permite você perceber exatamente o que está acontecendo com o móvel a partir do momento que ele se movimenta em um movimento uniformemente variado. Muito bem. Mas aí vamos ver agora uma aplicação onde nós vamos pôr em prática agora o conhecimento referente ao MOVE. Vamos ver? Um automóvel com velocidade escalar de 90 km por hora, ou seja, 25. Olha, vamos lembrar, se eu quero passar de km por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6 e aí encontro quanto? 25 metros por segundo. É freado uniformemente e vem parar após 10 segundos. Então, se ele é freado e vem parar, significa dizer o quê? Que ao parar, sua velocidade final é igual a zero. Então, o corpo, o automóvel está com a velocidade 25, é freado, e ele, ao ser freado, ele simplesmente leva 10 segundos até parar. Muito bem. Se ele leva 10 segundos até parar, eu peço para que calcule a aceleração. Então, se eu sei que esse movimento é um movimento uniformemente variado, eu posso dizer que a velocidade final é igual à inicial, mais a aceleração vezes tempo. Final, 0, inicial 25, aceleração é o que eu quero, tempo 10. Então eu encontro uma aceleração igual a menos 12,5 metros por segundo ao
quadrado. Sabendo que vamos agora calcular o deslocamento escalar até parar. Opa, se eu quero deslocamento escalar até parar, eu sei exatamente que se ele vai parar, sua velocidade final é igual a zero. E ele para um tempo de 10 segundos. Muito bem, então eu posso aqui usar a equação do deslocamento em função do tempo, pois eu tenho o tempo que eu quero, o tempo de 10 segundos. Então eu posso dizer que ΔS é igual a velocidade inicial 25, tempo 10, aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. E encontro um deslocamento de 125 metros. Observe você também que para essa questão, ou seja, eu poderia aqui perfeitamente utilizar o quê? A equação de Torricelli, pois eu tenho a velocidade final 0, tenho a inicial 25 e tenho a aceleração que é 2,5. E acharia também quem? Um ΔS igual a 125 metros. Eu peço então a você que está aí assistindo a nossa aula que faça esse mesmo cálculo, agora utilizando quem? A nossa equação de Torricelli. E verifique assim você o quê? Que esse deslocamento também deverá ser igual a quanto? 125 metros. Perfeito? Para uma aplicação muito interessante, onde nós vamos ver como um corpo está se movimentando em um movimento variado. Olha bem. A velocidade escalar instantânea de um móvel varia com o tempo conforme a função v igual a 5t ao quadrado mais 4t, válida no SI. Então observe, olha você, observe agora, é algo bem interessante que eu quero deixar claro para você, que essa equação aqui é a equação da velocidade em função do tempo, porém observe que não é uma função do primeiro grau, olha só, é uma função do segundo grau. Então esse movimento, ele é um movimento onde ele não é um movimento uniformemente variado. Ele é um movimento variado, porque você está vendo que a velocidade ela não vai variar em quantidades iguais para intervalos de tempos iguais. Observando que essa equação horária da velocidade não é uma equação do primeiro grau, como nós já sabemos, e sim uma equação de quê? Do segundo grau. Então eu peço, determine a função horária da aceleração. Vamos lembrar, e aqui eu quero falar para você, que a aceleração ela corresponde à derivada da velocidade em função do tempo. Então, se eu pegar essa função polinomial e derivar 5t ao quadrado mais 4t, a derivada de 5t ao quadrado mais 4t vai ser 10t, a derivada de uma constante é igual a zero. Então, eu posso dizer que, nesse caso, a aceleração é igual a 10t. Observe exatamente isso, que justifica para nós que a aceleração ela não é constante. A aceleração está variando com quem, amigos? Com o tempo. Então, olha que legal, se a aceleração varia com o tempo, esse movimento, mais uma vez, eu não posso caracterizá-lo como sendo um movimento uniformemente variado, pois no movimento uniformemente variado, a aceleração ela é o quê? Constante, é que ela está variando com quem? Com o tempo. No item B, aceleração escalar no instante 4 segundos. Opa! Se eu quero aceleração no instante 4 segundos, então eu vou ver que para 4 segundos a aceleração vai ser igual a quanto? 40. Só eu substituir na equação. Ao substituir na equação, eu vou ter que essa aceleração é 40 metros por segundo ao quadrado. Verificando assim o que, amigos e amigas, que para cada tempo eu vou ter uma aceleração. Logo, o nosso movimento não é um move, é um movimento variado. Perfeito? Esta é uma aplicação muito importante porque nos dá exatamente a ideia para que a gente possa perceber a diferença entre um movimento uniformemente variado e um movimento variado. Vamos ver? Próximo. Na próxima nós temos também uma situação interessante. É o que ele diz, a função horária do espaço referente ao movimento de uma partícula é igual a S igual a 5t3 menos 6t. Muito bem, eu vejo que essa equação é uma equação de quê? Vamos ver, isso aqui é velocidade? Não, muito bem, eu estou vendo que você está esperto. Eu estou observando que essa equação é a equação da posição em função do tempo. Mas olha, amigo, é uma equação da posição em função do tempo, mas é uma equação da posição em função do tempo do segundo grau? Não, é do terceiro grau. Então, mais uma vez, eu posso dizer que isso aqui não é um movimento uniformemente variado, pois se fosse um movimento uniformemente variado, a equação da posição em função do tempo seria uma função de segundo grau, e aí uma função do terceiro grau. Então, vamos determinar a função horária da velocidade escalar.
lembrar que a velocidade, ela corresponde à derivada da posição em função do tempo. Se eu pego essa função polinomial e vou derivar em função do tempo, eu vou ter o quê? Derivando isso aqui, eu vou ter a derivada de 5t ao cubo, vai me dar 15t ao quadrado, menos 6t. Ou seja, eu verifico que a velocidade, agora, ela tem como uma equação horária a equação v igual a 15t ao quadrado menos 6t. Observe mais uma vez, olha só que isso aqui é uma função da velocidade em função do tempo, sim, mas não é uma função do primeiro grau, pois lembrando, no movimento uniforme, a equação da velocidade, ela é sim uma equação do primeiro grau, e aqui é segundo grau. Então isso aqui, ó, vamos dizer, não é um movimento uniformemente variado. Mas aí agora eu quero saber a velocidade no instante 2 segundos. Perfeito! Se eu quero a velocidade no instante 2 segundos, basta eu substituir na equação. 15 vezes 2 ao quadrado menos 6. Velocidade igual a quanto? 54 metros por segundo. Ótimo! Mas agora vamos estabelecer a função horária da aceleração. Se eu quero saber a função horária da aceleração, eu sei que a aceleração é a derivada, sim, da velocidade em função do tempo. Se eu pego essa equação da velocidade e derivo em função do tempo, olha que legal, eu vou encontrar a equação igual a quanto? Alfa igual a 30t. Mais uma vez verificando que a aceleração ela não é constante. Por que não é? Porque ela está dependendo do tempo, amigo e amiga. Então observe que se ela está dependendo do tempo, ó, ela vai variar para cada instante. Logo, se eu quero a aceleração para t igual a 2 segundos, basta eu substituir. Ao substituir, eu vou ter que a aceleração para t igual a 2 segundos vale 60 metros por segundo ao quadrado. Então aí está mais uma aplicação, certo? Dos conhecimentos de cinemática, onde nessa aplicação podemos ver o que? Como determinar a velocidade e aceleração exatamente para um corpo que está realizando um movimento variado. Perfeito? Então, amigos, ótimo estar com vocês. Acompanhe as nossas aulas no nosso canal Banca Virtual e vamos verificar a nossa próxima aula. Aula de cinemática, aula 4. Ok? Até mais!